Bom, vou começar me apresentando enquanto a gente coloca ali. Meu nome é Letícia, eu sou psicóloga, formada aqui pelo Instituto, né, aqui na Corporal, e eu também estou em formação em acupuntura. Hoje a gente vai voltar com o tema da morte, que a Thaís introduziu ali pra gente, começou falando na sexta, quase matou todo mundo. Como é que Grande passa, o pequeno volta. Isso, canalha, sendo balancinho. Isso. Esse pra frente. Tá. É, bom, enfim, então a gente vai voltar com o tema aí da morte. É, a gente leu o livro Viver ou Só Morrer, do Keller, e o título da minha apresentação é A Coreografia do Existir, a presença da vida na morte e da morte na vida. Eu vou começar contando por que eu escolhi participar desse tema, quando o Di sugeriu lá no grupo do WhatsApp. Tá. Então, o primeiro passo da dança atravessando o meu luto. Em janeiro desse ano, no dia 22, eu perdi meu avô. Para mim, foi a primeira pessoa que eu tinha mais proximidade que eu perdi. Então, eu já tinha perdido meus avós maternos, mas eu era muito nova, muito criança, e eu não tinha, assim, muito uma consciência de vida e morte ainda, né? Não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E com o meu avô eu tive uma intimidade, eu vivi 28 anos da minha vida com ele, né? Bem presente, todo momento e tudo mais. E o meu avô, ele ficou 2 meses internado na UCC, que é uma unidade, uma UTI para coração, pelo que eu entendi de modo geral, assim. E nesses quase 2 meses aí que ele ficou, ele fez diversos procedimentos no coração, ele fez diálise, hemodiálise, ele ficou entubado, e aí ele fez aquela traqueostomia que foi na garganta depois de um tempo, enfim. E, e ele tinha várias questões, assim, ele tinha Alzheimer, né? Então, na UCC você não pode ficar lá 24 horas. Você tem um horário de visita. Só que porque ele tinha Alzheimer, a gente teve que ficar com ele 24 horas enquanto ele estava consciente. Porque ele levantava e saía andando, ele não lembrava por que ele estava lá. Então foram 2 meses, assim, bastante intensos. Quando ele estava entubado, ele não estava consciente, então a gente não precisou ficar lá, né? Mas foi, assim, né, um processo realmente 2 meses complexos, assim, né? Enquanto ele estava consciente, ele brigava, porque ele, quando a médica vinha passar o relatório, né, de como ele estava, ela falava na frente dele e ele falava, mas por que você não está falando isso para mim se eu sou paciente? E ele ficava muito bravo, né? E todo dia era falado para ele o que estava acontecendo, mas ele realmente não recordava, né? Quando a gente estava lá nas visitas, ele falava assim, a gente começava a falar, estamos indo embora, aquele começar a dar tchau, e ele falava assim, viu, bem baixinho assim para mim escutar, viu, com quem que você tá falando para ir embora, para eu poder falar com essa pessoa também para eu ir, né? Porque ele não aguentava mais calar, né? E então assim, foi todo esse processo. Nos últimos dias de vida dele, ele não pôde se expressar através da fala, porque ele estava com traqueostomia, então ele estava consciente, mas ele a gente não conseguia se comunicar com ele com a fala. Então a gente foi testando várias formas de comunicação, mas ele só conseguia ir até sim e não com a cabeça ou com a mão, né? A gente não conseguia conversar com ele e outras coisas. A gente via no olhar dele que ele estava assustado, né, que ele estava com medo, ele olhava para aquelas máquinas todas que ele estava ligado e não sabia o que estava acontecendo exatamente. Então foi muito intenso. Durante todo esse período a gente passou por bastante reflexão, a gente, né, eu e minha família, de vida, de morte, de comunicação principalmente, porque foi uma coisa que a gente teve que trabalhar bastante entre família e com ele, né? E, e aí ele faleceu, né? E a gente fez um enterro com o funeral, porque a gente acha que era isso que ele queria. A gente não sabe o que ele queria. A única coisa que ele falava antes de ir para o hospital e tudo mais era que ele tinha medo de morrer, que ele não queria morrer e aí a gente sabia que ele tinha pago um terreno no cemitério. Então a gente deduziu que era isso que ele gostaria e a gente fez isso, né? Depois, no dia seguinte, assim já, né, do enterro, é, eu comecei a ter
bilhões de questionamentos. Tipo, muitos questionamentos. Questionamentos de tipo, aonde que ele tá? Mas e agora? Será que no lugar que ele tá é um lugar? Tem como estar nesse lugar? Tem, ele tem Alzheimer ainda nesse lugar? Será que ele lembra o que aconteceu enquanto ele estava aqui com a gente? Muitos e muitos e muitos questionamentos começaram a me vir. E, e aí o Di mandou sobre o tema da morte, o luto, ele, ali. É, e daí, tipo, eu nem pensei duas vezes. Eu só falei, eu acho que eu vou participar e vou ver o que dá, né? Até com uma possibilidade de eu olhar para isso, né? Eu não tava, enquanto dentro de mim tava todos esses questionamentos, eu não tava externamente com vontade de sair, com vontade de fazer as coisas. Só que a minha vida externamente estava em expansão. Eu até falei assim, nossa, você tá mexendo uns pauzinhos aí onde você tá, né? Pra vida que funcionar, não é possível. Porque começou, assim, a abrir muitas portas. E eu não tava conseguindo dar conta desse externo com esse interno do jeito que tava. Daí um dia eu sentei, conversei com meu marido, contei como eu tava me sentindo, expressei, chorei um monte. E eu falei pra ele que quando meu avô morreu, uma parte de mim morreu junto com ele. Então eu não conseguia estar aqui e ali, tinha muita coisa para eu processar e entender. E aí veio o grupo, aí eu comecei a ler o livro. E daí essa foi a primeira frase do livro, do primeiro capítulo. Este é um livro sobre a experiência do morrer. Não foi escrito para a pessoa que está morrendo, mas se dirige a todos nós que morreremos um dia. Eles nos oferecem a oportunidade de um maior contato com o nosso corpo e de experimentar como nosso corpo morre. Ele fala como tornar explícita a experiência do morrer. E daí eu falei, bom, eu não vou curar meu luto aqui, né? Fazendo esse grupo não vai dar certo, não, não vou conseguir fazer isso. Mas então eu vou olhar para isso que o livro está trazendo e fui com as discussões do grupo, vivendo o meu luto, com terapia e tudo mais, fui desenvolvendo tudo isso. E aí eu fui entendendo que para eu lidar com o luto da perda do meu avô, eu preciso aprender a lidar com o luto da perda de quem eu fui. Então, assim, eu tive aquela conversa com meu marido sobre eu ter morrido um pouquinho ali junto com o meu avô, né? E aí eu fui entendendo que tem uma outra perda junto, que é o luto de mim mesma. Então, foi uma morte dupla. Foi a morte do meu avô, a morte e a morte de mim. De um pedaço ali de mim, de quem eu era junto com ele. E aí, aos poucos, estou, né, ainda é muito recente, fui acessando, estou acessando essa nova versão. Porque aí, para eu seguir com a minha vida, né, para eu ir nessa expansão do que estava acontecendo nesse externo, eu tive que aceitar que essa versão minha morreu junto com ele, tive que me despedir dessa versão que já não cabe mais aqui hoje e dar espaço para uma nova versão nascer, né? Então, além dessa morte dupla dele e minha, tem um espaço para ser aberto aqui de uma nova eu, né? E aí eu fui percebendo que, na verdade, no livro Kellyman fala sobre pequenas mortes. E aí eu fui percebendo que, na verdade, eu já passei por isso antes, né? Talvez todos os dias eu passe por isso. Só não percebia com essa intensidade, dessa forma, como foi perder alguém, né? A gente vive pequenas mortes todos os dias. Identidade, fases, ciclos, términos de relacionamento, você sair de um emprego e começar outro, algo assim, você tá sempre deixando uma coisa para trás e tendo uma nova versão sua ali na frente, né? E aí a gente conversou bastante no grupo. Para quem também me conhece sabe que eu sempre tive muita dificuldade de dormir. Já trouxe aqui muito no Instituto sobre isso também. E aí a gente foi conversando sobre como dormir também acaba sendo uma pequena morte. Porque a gente se entrega para uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A gente vai dormir, a gente não sabe se vai sonhar, se não vai, se vai ter pesadelo, se não vai. Se vai acordar no dia seguinte ou se não vai. Ou como vai acordar no dia seguinte. E é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? E aí a gente conversou muito de que dormir é uma entrega, e talvez a mais cotidiana e silenciosa de todas que a gente viva, né? É uma coisa que você faz com você mesmo, e é todo dia, e a gente precisa dormir. É uma coisa extremamente necessária. A gente se renova quando a gente dorme. Tem essa frase aqui, sleep on it, se eu fosse traduzir a um pé da letra, seria dormir com isso, que
A minha sogra falou isso uma vez e eu não entendi, mas não entendi, assim, né? E, e aí eu fui levando isso para a vida, assim, depois de um tempo, e eu fui percebendo que quando a gente tem uma coisa para fazer, para resolver, que todo dia a gente tem, mas que ela não é uma coisa imediatista, eu não preciso resolver isso agora. E eu tô meio na dúvida do que eu faço. Se eu vou dormir, aí eu acordo no dia seguinte, talvez esteja um pouco mais claro. Talvez eu esteja me sentindo um pouco mais segura para tomar essa decisão e falar, acho que eu vou fazer isso, então. E às vezes já tá dentro de mim, né? É só uma insegurança, um medo ou alguma coisa assim. Então, esse dormir com isso fez muito sentido aí, né? A não ser que seja realmente algo que você precisa decidir naquele momento. Mas ficou uma frase que eu peguei. Então, parece que, assim, que o sono, ele é uma entrega, é um convite, assim, a gente renovar, né? Quando a gente dorme, a gente renova as células. A gente acorda e a gente tem a possibilidade de um novo recomeço. Então, isso é uma pequena morte, né? E daí, bom, eu sou um pouco suspeita a falar, mas viajar também. Eu amo viajar. É, acho que quem me conhece que sabe bastante. Mas eu tive experiências aí de viajar e você sai de um lugar, você se abre para essa nova versão sua para conhecer outros lugares. E você, mesmo que volte para o mesmo lugar, você não volta mesmo. Você tá diferente. Aquela versão tua não existe mais. Ela é outra. Então, independente, né? Se você for para a cidade vizinha ou se você for para o outro lado do mundo. Você vai dormir numa cama que não é tua. Você vai ver rostos que não são os mesmos que você vê na sua rotina no dia a dia. Você vai experimentar uma comida diferente, até se a gente for lá pro Nordeste, tem comidas que, pensando aqui no Sul, a gente não conhece, né? A gente não sabe. É muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, acho que por eu ter vivido bastante isso e continuar querendo viver bastante isso de viajar, eu fui percebendo também como, na verdade, já tinham outras versões minhas que já passaram e que eu dei espaço para as novas abrirem, né? E aí eu fico com um convite aqui da gente viajar, que a gente vai parar em 3 lugares aí. É, e a gente vai fazer uma viagem de tempo e de espaço, né? Para a gente tentar olhar um pouquinho sobre como que o ser humano foi entendendo esse mistério da morte com o passar dos anos aí com a vida. Então, a nossa primeira parada vai ser na China, bem pertinho. Assim, 2 segundos. Logo aqui. Chegamos. É, na China, na filosofia chinesa, tem duas forças que elas são opostas e ao mesmo tempo complementares e que elas dançam junto, né? Que é o Yin e o Yang. Talvez todo mundo aqui já tenha ouvido falar. Eu vou ler um conto aqui do Yin e Yang e vamos lá. Dizem os antigos mestres taoístas que, no começo de tudo, havia apenas o vazio. Um grande silêncio, sem forma, sem tempo, sem começo nem fim. Desse silêncio nasceu o Tao, o sopro que deu origem a tudo que existe. E desse sopro surgiram dois irmãos, Yin e Yang. Yin nasceu da escuridão, do frio, do mistério da noite. Yang nasceu da luz, do calor, da clareza do dia. No início, eles se olhavam de longe, como se fossem opostos que jamais poderiam se tocar. Mas logo perceberam que um sem o outro não poderia existir. O dia não faz sentido sem a noite. O calor não é calor sem o frio, para compará-lo. A vida não seria tão preciosa se a morte não estivesse ali para lembrá-la de ser vivida. Então, Yin e Yang decidiram dançar. Uma dança que nunca para, uma coreografia sem fim. Quando Yang está no seu auge, no brilho do meio-dia, no calor do verão, no riso mais aberto, Yin começa a se aproximar, devagar, trazendo a sombra que anuncia o entardecer. E quando Yin está no seu máximo, na noite mais escura, no silêncio mais profundo, no inverno mais frio, Yang acorda, como uma pequena chama no escuro, prometendo que o dia vai nascer de novo. Essa dança se repete no céu, nas estações, nas marés e também em nós. Cada perda, cada luto, cada despedida é um momento de Yin, um inverno interno. Mas é nele que se escondem as sementes de uma nova vida, de um novo jeito de ser. E cada alegria, cada começo, cada nascimento é um momento de Yang, que também carrega em si a lembrança de que um dia tudo se transformará de novo. Na filosofia chinesa, tem muito mais sobre Yin e Yang e muito mais sobre a filosofia chinesa em si. Mas, basicamente, resumidamente, é de que a vida não existe sem a morte. Então, o dia não existe sem a noite, né?
essa coisa de que os dois precisam estar juntos, senão eles realmente não existem, né? A nossa próxima parada é lá na Europa medieval, bem lá atrás. Na Europa medieval, eu também vou contar uma história de um certo momento ali do que estava acontecendo nessa época. Então, na Europa medieval, um medo silencioso se espalhava, invisível entre vilas e cidades. A peste negra, que assolou o continente no século XIV, ceifava milhões de vidas. Ruas antes barulhentas foram silenciadas por carroças que levavam corpos. Homens e mulheres, reis, nobres, padres, camponeses, crianças, ninguém estava protegido. A doença atravessava muralhas, palácios e igrejas, lembrando que, diante da morte, todas as hierarquias humanas se desmancham. Foi nesse cenário que artistas, pintores e escultores começaram a representar uma cena curiosa: esqueletos de mão dadas com vivos, formando uma longa fila que atravessava igrejas, cemitérios e muralhas. Os esqueletos convidavam os vivos para dançar. Reis davam as mãos a mendigos, bispos a soldados, mulheres e crianças se misturavam nessa corrente. Na arte, como na vida, a morte não fazia distinções. A isso foi dado o nome de dança macabra. Então, eu pesquisei sobre isso, né? Eu não conhecia. E o que eu entendi dessa dança macabra é que isso não tem um quadro disso, não tem um pintor, um artista específico que fez isso. Mas parece que em igrejas lá na Europa você vê nos vitrais, né? Algumas imagens disso. Eu nunca vi para realmente dizer, mas eu coloquei no Google e eu achei essas imagens assim, mostrando que realmente não tem hierarquia, né? Todo mundo vai morrer. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é uma criança, se você é um adulto, se você é um idoso, se você é negro ou se você é branco, todos nós vamos morrer, né? E essa imagem traz muito isso, né? E até eu achei que casou muito com o nosso tema falando de dança, né? Então eu achei muito interessante de parar na Europa medieval e trazer isso, de que realmente a gente está aí, todo mundo no mesmo barco, né? E eu acho que a gente passou por isso, uma coisa semelhante, né, alguns anos atrás com a pandemia, em que a gente foi um vírus invisível que atravessou fronteiras, né, foi pelo mundo todo, e a gente enfrentou uma verdade incômoda, de que a gente vai morrer, né? Falavam, ah, mas se você é saudável, se você não tem comorbidade, não foi assim que funcionou, né? Muitas pessoas super saudáveis também morreram, pessoas com comorbidades morreram, então a gente viveu o que essa peste negra de alguma forma trouxe aí também, né, lá atrás. A gente viveu de novo com o Covid. E a nossa última parada é na Grécia Antiga. A Grécia utiliza muitos mitos, né? Eles têm vários mitos e eu vou trazer um dos mitos aqui que fala um pouquinho sobre morte. Mas antes a gente vai falar um pouquinho dos personagens. Então, temos aí o Hades, que ele era o deus do submundo, que governava os mortos. Tem a Deméter, que ela é a deusa da agricultura, da colheita, da fertilidade da terra. A Perséfone, que é filha da Deméter, que ela representava a vida que floresce, a alegria. E o Zeus, que é o deus do Olimpo, né? O deus do trovão. Então eu vou ler aqui a história. Há muito, muito tempo, quando os deuses ainda caminhavam entre os mortais, havia uma terra banhada pela luz do sol e pela fertilidade. Era a Grécia Antiga. Um mundo onde as colinas eram douradas pelo trigo e os vales respiravam vida sob o cuidado da deusa Deméter. Deméter tinha uma filha, Perséfone, cuja presença fazia as flores desabrocharem e os campos se enfeitarem de cor. A terra prosperava, os frutos amadureciam e mãe e filha viviam em perfeita harmonia, símbolo de crescimento e abundância. Um dia, Perséfone estava colhendo flores quando a terra se abriu e dela surgiu Hades. Hades raptou Perséfone, levou ela ao seu submundo para ser sua rainha e viver suas profundezas da terra com ele. Ao perceber a ausência da filha, Deméter, desesperada, percorreu o mundo em busca da filha. Como não a encontrou, entrou em um luto profundo. Tomada pela dor, deixou a terra estéril. As plantas não germinavam, os campos murchavam, a fome se espalhava entre os mortais e o mundo conheceu o inverno. Zeus, o deus do Olimpo, preocupado com os humanos que passavam fome e pressionado pelos outros deuses, fez uma intervenção. Perséfone poderia retornar à superfície.
Porém, como ela havia comido algumas romãs do submundo, teria que passar uma parte do ano com Hades também. Então, passaria metade do ano com Hades, no reino dos mortos, e a outra metade com a mãe na terra dos vivos. E assim nasceram as estações. Quando Perséfone está com Deméter, a terra floresce e a primavera chega. Quando retorna ao submundo, o inverno se instala e a terra descansa, e se recolhe, aguardando silenciosamente o seu nascimento. Sexta-feira, conversei com. A gente estava saindo para jantar e eu descobri que tem uma série, Caos? Caos, que conta a história aí da Perséfone, da Deméter e tudo mais. E eu trouxe uma leitura, né, de alguma forma aí com relação a isso, mas acredito que tem várias, né? Então, nessa história, a Deméter, ela é representadora de quem permanece, né? Então, ela perdeu a filha, ela ficou com o luto, com a saudade, com essa perda e vazio. O Hades, ele lembra que a morte e o desconhecido não são inimigos, mas são etapas, né, naturais desse ciclo da vida. E o Zeus, ele mostra que tem a possibilidade desse equilíbrio e de uma mediação nos processos da vida. Mesmo em perdas profundas, tem como se reconectar e tem como renascer. E a Perséfone, eu até trouxe uma outra imagem dela aqui, porque ela passou por uma travessia, né? Ela teve uma transformação de renascimento. Então, ela foi para o submundo e ela voltou, né? Ela teve esse retorno. Então, ela vem como vida e morte, como luto e renascimento, descida e retorno, né? Então, essa realmente é uma leitura aí desse mito, né? E a gente acabou a nossa viagem, né? Voltamos aqui para o Brasil. Estamos de volta. E Mas, assim, a ideia de trazer nessas viagens é para ver como realmente as culturas veem a morte, né? Como a gente, todo mundo tem uma forma de olhar para a morte, todo mundo tenta trazer alguma coisa para entender isso, porque isso é uma coisa que realmente vai acontecer com todo mundo, né? E cada um tem um jeito de lidar com isso, não existe certo nem errado, né? Mas existem formas de olhar para a morte. Só que aí o que acontece é que a gente tem medo, né? E daí eu trouxe aqui o medo que dança com a gente. Então, o medo é aquela coisa que ele vai estar presente. Ele é importante, a gente precisa ter medo. Sem medo, a gente também não vive, né? A gente precisa ter um certo medo de algumas coisas. O problema é quando esse medo ele está guiando a nossa dança, né? A gente não pode deixar ele guiar a dança, a gente guia essa dança, né? E, e daí esse medo, a gente tem o medo da morte, que é um medo do desconhecido, né? A morte, ela é desconhecida, a gente não sabe o que acontece com a morte, né? E o desconhecido gera medo. Então, é um ciclo que fica ali, né? Tenho medo de morrer, que é diferente do medo da morte, porque o medo de morrer ele é mais íntimo, né? Sou eu que vou morrer. Olhar para nesse sentido de morrer? Como é que é morrer? Como é que eu me sinto pensando que eu vou morrer? O outro morrer, parece que a gente lida com a saudade, com a ausência daquela pessoa, mas eu morrer é outra coisa. E, né, foi esse entre aspas, o choque que eu tive quando eu fui ler o livro, né? Porque eu estava ali para lidar com a morte do meu avô, mas daí eu fui lá para minha, né? E daí, com o medo de morrer, vem o medo de viver. Porque daí, por que que eu vou me arriscar a fazer tal coisa? Então, se eu vou morrer e eu tenho medo de morrer, então eu não vou fazer isso. E aí vai deixando de viver a vida, né? E aí vai entrando nesse ciclo de medo da morte, medo de morrer e medo da vida, né? E aí, para concluir, né, é, coloquei, né, a coreografia do Existir, a Vida e a Morte em Diálogo, que é muito isso. As duas estão juntas. Se a gente for pesquisar no Google o ciclo da vida, vai ter lá nascimento, infância, adolescência, e morte. Ela faz parte do ciclo. Ela não é assim, acabou ali, sei lá, na velhice e daí tem uma outra coisa, né? Tá junto. E com a experiência que eu tive com a morte do meu avô, eu percebi que as pessoas não falam sobre morte. E como elas não falam sobre morte, quando elas precisam falar sobre morte, é muito complexo. As coisas, e eu digo isso assim, não só para profissionais de saúde, mas também e principalmente para profissionais da área de saúde que trabalham no hospital. Porque a gente passou por médicos extremamente sensíveis, experiências que, assim, que eu tive que lutar para ter uma psicóloga com a gente ali por esses 2 meses, porque a gente não tinha um suporte como família, e médicos com comportamentos na UTI de pulando de alegria, e eu, tá, mas por que você tá pulando? E daí vai embora e não explica, e aquelas máquinas, tudo, a gente não sabe o que tá acontecendo,
né? Então, divergências dos médicos, a gente tinha lá 1 hora da tarde falando, olha, se ele é religioso, chama o padre, então vai morrer, né? No fim do dia, venham aqui que tem um procedimento que vai salvar a vida dele. Tá, mas... Não, mas tem que fazer... O plano não cobre, tá? R$ 20.000. Umas coisas assim que você fica, tá, você sai... A gente entende, né, que estando na UTI as coisas mudam, né? Pode ser em minutos, pode ser em segundos. Mas a forma como é falado, a forma como é lidado, isso é muito difícil, né? Então, ainda tem muita coisa, né, disso que eu experienciei com a morte do meu avô, mas eu fui percebendo que a gente precisa falar sobre morte. A gente precisa falar sobre morrer para não ser tão pesado, para começar a ficar uma coisa mais ao ciclo da vida. Assim como a gente fala de vida, de viver, de viajar, de passear, de estudar, a gente também tem que falar da morte, né? Acho que até no nosso grupo a Tami falou, né, que ela conversou com alguém e falou, ah, quando eu morrer eu queria isso. Não, para de falar de morte. Mas é uma realidade, né? A gente precisa realmente falar sobre isso. E aí, então, talvez dançar com o fim seja isso. Deixar que a vida e a morte conversem em nós e continuar em movimento, né? Porque a vida realmente ela não vai parar pra gente que tá aqui, né? Lá, quando morre, a gente não sabe realmente, né? Não tenho a minha resposta que eu fiquei me questionando e talvez nunca vou ter, né? Em algum momento eu vou, porque um dia eu vou morrer, né? Mas assim, agora eu não tenho essa resposta. E no momento, né, eu tô aí aprendendo a viver com a ausência da presença dele, né? E entendendo a minha morte, olhando um pouco mais para mim, dessa nova versão, deixando ela aí aparecer, né? E é isso.